Glória a Deus por você que está aí, mesmo na sua casa, você está adorando o Senhor, você está celebrando o nome dEle, está feliz, mesmo em meio a tantas turbulências, perdas e dores, porque a nossa alegria tem nome, Jesus. Aleluias! A nossa alegria tem nome, queridos. Jesus, Ele é a minha, Ele é a sua, Ele é a nossa alegria. Aleluias. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Bom, você aí na sua casa, ou no seu carro, no seu escritório, onde você estiver, que você possa agora abrir comigo a Bíblia. Amém? Em nome de Jesus. Na carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Glória a Deus. Aleluias. E nós vamos estar lendo no capítulo 4, versículo 13 ao versículo 18. Esse texto que é tão maravilhoso, que é tão lindo, que diz assim a palavra do Senhor, primeiro a Tessalonicenses, o capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 18. Todavia, irmãos, não queremos que sejais ignorantes em relação aos que dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também devemos crer que Deus, por meio de Jesus, vai trazer juntamente com Ele os que dormem. Aleluias! Vamos ler de novo esse versículo, irmãos. Olha que coisa mais linda. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também devemos crer que Deus, por meio de Jesus, vai trazer juntamente com Ele, aleluias, os que dormem. Aleluias, glória a Deus. Afirmamos pela palavra do Senhor que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem. Porque, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com grande brado, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aleluias! Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Glória a Deus, glória a Deus. Santo de Israel, Deus nosso, muito obrigado, Senhor. Que palavra gloriosa, que palavra tremenda, aleluias. Fala no nosso coração, Senhor. Fala no coração de cada um que está ao alcance da nossa voz, espalhado por todo esse planeta, através das plataformas digitais dessa casa. Traz uma unção poderosa sobre essa palavra. Traz uma unção sobre os ouvidos daqueles que ouvem, tirando toda a surdez espiritual e quebrando toda a dureza de coração, iluminando todo o entendimento para que recebam essa revelação, ó Senhor, para que recebam no Espírito a sua palavra. Fala agora, meu Deus, conosco. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos.
eu queria compartilhar com vocês sobre palavras que nos consolam diante da realidade da morte. Todos nós sabemos que a morte é uma realidade. A única certeza que todos nós temos é que um dia iremos morrer. Olha, diante dessa realidade que está diante de todos nós, eu me recordo do salmista Davi, dizendo a respeito da morte, quando perdera seu filho com Batseba, e ele então diz: este é o caminho de todos os homens, eu não posso, ele não pode vir até mim, mas eu irei até ele, este é o caminho de todos os homens. Ou seja, todos nós estamos na fila, a morte tem as suas causas, os seus nomes, né? Mas todos nós estamos na fila. A única certeza que temos é que um dia vamos morrer. Mas, diante dessa realidade, nós queremos aqui compartilhar, com base nesse texto, algumas palavras que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreve para a igreja de Tessalônica, os irmãos tessalonicenses. Olha, os irmãos em Tessalônica, talvez você vá se identificar com alguns deles nessa manhã. Eles estavam angustiados, eles estavam oprimidos, eles não tinham ainda entendimento sobre a morte, sobre a ressurreição, sobre como seria a parousia, ou seja, como seria a vinda do Messias, a segunda vinda de Jesus. E eles estavam apavorados, porque eles viam irmãos queridos, crentes em Jesus, morrerem, e eles não tinham como que se consolar, eles não tinham conhecimento para consolar uns aos outros. A verdade é que, se você estudar um pouquinho sobre a igreja de Tessalônica, eles estavam até um pouquinho tristes com o apóstolo Paulo, porque Paulo ainda não havia, sendo o discipulador deles, ensinado a eles a respeito da ressurreição, a respeito da morte do cristão. Como é que é isso? Como é que é essa ressurreição? E por não estarem tendo conhecimento, eles estavam vivendo angústias. E agora eu perdi meu ente querido, esse irmão tão amado, ele agora foi recolhido, como é que é? Acabou, como que vai ser essa ressurreição? Quando é que vai acontecer? A igreja de Tessalônica, irmãos, estava tão perdida a respeito das coisas escatológicas, que alguns irmãos pararam de trabalhar. Alguns irmãos abriram mão do trabalho, da vida, e começaram a dizer assim para outros: não, Jesus já está voltando, olha, o Senhor está vindo, então vamos largar tudo. Foi a ponto de Paulo até dizer assim: olha, quem não trabalha não come. Então, por isso, a primeira palavra que eu quero ressaltar aqui, nesse diálogo do apóstolo Paulo, é a palavra ignorância. Se você prestar atenção, ele começa dizendo aqui assim: todavia, irmãos, não queremos que sejais ignorantes em relação aos que já dormem. Ou seja, a palavra ignorância aqui é a falta de conhecimento, a falta de entendimento a respeito das coisas futuras, a respeito da vida após morte, da ressurreição dos crentes, dos salvos em Jesus. Queridos, não ter conhecimento, não conhecer, faz com que nós soframos. O Senhor fala através do profeta Oséias assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Então eu fico observando os dias terríveis que nós estamos vivendo, os dias difíceis que nós estamos vivendo, e crentes entrando em apavoramento, servos do Senhor entrando em desespero,
sofrendo, se entregando ao pavor, apavorados, aterrorizados com a morte, aterrorizados com a pandemia, aterrorizados com tudo que está acontecendo. Obviamente que nós temos uma alma, obviamente que nós sentimos, mas eu quero lembrá-lo de que conheceis a verdade e a verdade te libertará. Quando eu conheço a respeito das coisas futuras, da escatologia, da ressurreição, da morte, eu me torno uma pessoa livre, livre das opressões humanas, livre das opressões emocionais e livre das opressões espirituais. Uma pessoa livre é uma pessoa que tem a revelação, que tem o conhecimento. Quando uma pessoa não tem conhecimento, ela é ignorante a respeito das coisas escatológicas, essa pessoa sofre. Ai, o que vai ser agora? Qual vai ser o futuro? Qual vai ser o destino? Sermos ignorantes a respeito das coisas das Escrituras, e aqui nós estamos falando especificamente a respeito da morte, ou a respeito da parousia, da próxima vinda de Jesus, isso nos torna presas fáceis de sofismas, de inverdades, de fábulas. Isso nos torna presas fáceis de opressões adversas. O verdadeiro cristão, ele precisa procurar saber, ele precisa procurar conhecer a obra da cruz, a obra que Jesus realizou. Nós sabemos, como cantamos tão maravilhosamente nessa manhã, Jesus venceu a morte. Jesus triunfou sobre o nosso maior inimigo, que é a morte. Jesus vive, e se Ele vive, nós viveremos. Aleluias! Nós precisamos conhecer sobre a vida eterna. A falta de conhecimento nos leva a erros crassos, nos leva, meus irmãos, a grandes prejuízos, a prejuízos terríveis, como, por exemplo, pessoas que estão agora revoltadas com Deus, estão revoltadas com Deus. Ah, Deus, por que o Senhor permitiu isso? Deus, por que o Senhor está permitindo aquilo? Deus, por que o Senhor levou fulano? Deus, por que o Senhor levou ciclano? Deus, por que o Senhor permitiu? Meu irmão, nós então, quando não temos o conhecimento, quando nós somos ignorantes a respeito dessas coisas, nós ficamos inconsoláveis. Nós ficamos inconsoláveis. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, consolai uns aos outros com estas palavras. Então, para que a consolação se torne algo palpável em minha vida, eu preciso deixar a ignorância. Ou seja, eu preciso buscar conhecimento, eu preciso conhecer as Escrituras, eu preciso saber do que a palavra fala a respeito da morte, a respeito da vida eterna, a respeito da parousia, da segunda vinda de Jesus. Eu preciso buscar conhecimento. Mas as pessoas, elas cometem o erro que o Senhor Jesus disse lá em Mateus capítulo 22, versículo 29. Justamente esse texto, ele está falando com os saduceus. Existia duas correntes muito religiosas, muito fortes na época de Jesus, que eram os fariseus e os saduceus. E os saduceus, eles não criam em ressurreição. Os saduceus, eles não criam na vida após a morte. E então eles chegaram e começaram a querer pegar Jesus, fazendo umas perguntas para Jesus a respeito. Eles disseram, olha, um camarada aí estava casado com uma pessoa e a sua esposa casada, eles estavam casados e ele morreu. E como era da cultura dos judeus, o irmão tinha que suscitar descendente ao falecido. Então ela casou com o segundo irmão, mas ele também morreu o terceiro, e assim foram 7. E nenhum dos 7 deixou descendente. Então eles, querendo pegar Jesus, eles perguntaram para Jesus assim, agora me responda, Senhor, na ressurreição dos mortos, de quem ela será esposo? E Jesus sabe o que diz para eles? Está lá em Mateus 22, 29. Errais,
por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E aí Jesus dá uma explicação que lá não se casa nem se dará em casamento. Mas o problema, o erro crasso dos saduceus era não crer na ressurreição. Então, queridos, quando nós somos ignorantes com respeito às Escrituras, o que diz as Escrituras sobre a morte, o que diz as Escrituras sobre a vida eterna, o que diz as Escrituras sobre o além. Quando eu sou ignorante a essas coisas, ou eu me tornarei uma presa fácil das fábulas, das mentiras, dos enganos, ou então eu me tornarei uma pessoa que cometerá erros tais como revolta contra Deus, sentimentos de culpa, perturbação emocional. Quantas pessoas estão vivendo isso porque eles estão vendo a morte algo tão palpável? Acho que a morte nunca foi uma realidade tão forte na vida do ser humano, no planeta. Porque é uma doença que nós sabemos que ainda não tem cura, as vacinas estão aí sendo testadas, há uma esperança, mas há um desespero. Meus irmãos, mas nós sabemos para onde vamos. Aleluias! Nós sabemos que o nosso Redentor vive. Nós sabemos que não precisamos entrar em luto sofrível como os demais. Então, a primeira coisa que o apóstolo Paulo começa dizendo aqui para os irmãos em Tessalônica que estão apavorados, que estão angustiados, é que ele faz um apelo a esses irmãos. Irmãos, abram mão da ignorância. Vai buscar conhecimento, vai procurar estudar a palavra de Deus, vai procurar ver o que o Senhor Jesus, o que a palavra nos ensina, porque a partir do momento que a ignorância cai dos nossos olhos, que as escamas caem dos nossos olhos, que essa trevas cai do nosso entendimento e vem a luz do conhecimento, então nós nos tornamos pessoas libertas, não seremos mais oprimidos, não seremos mais angustiados e não sofreremos mais. Amém, queridos? Então a primeira coisa é que o apóstolo Paulo mostra que a angústia e o sofrimento dos irmãos em Tessalônica se dá por causa da ignorância que eles estão vivendo. E para tirar essa ignorância, essas trevas do conhecimento, Paulo então fala algo muito interessante aqui. Ele fala assim: para que não vos entristeçais como os outros, ou como os demais, que não têm esperança. Essa é a primeira palavra que traz consolo ao nosso coração diante da morte. Esperança. Aleluias. Meus queridos, não é pecado você chorar a perda de um ente querido. Não é pecado você se entristecer diante da perda de um ente querido, de um amigo, de um irmão. Não é pecado, nós temos alma. Aliás, eu até falo para as pessoas, chore mesmo. Chorar é uma bênção, faz com que, como já diz um filósofo, um pensador, lágrimas são dores que correm pelo rosto, né? As nossas dores se transformam em lágrimas, traz alívio, até a psicologia diz que é muito bom, então não fique dando um de forte, chorar é bom, chore o seu luto, mas não chore o luto a vida toda, chore o luto, nós precisamos chorar o luto, mas cada soluço que você der, que você possa trazer para dentro de você, aspirar no seu soluço a esperança. Aleluias. Então Paulo não está dizendo que nós não devemos nos entristecer. Eu acho muito lindo ele dizendo assim, que para que não vos entristeçais como os demais. Ou seja,
a sua tristeza, ela é uma tristeza diferente. Ela não é uma tristeza de desespero. Ela não é uma tristeza de que acabou. Ela não é uma tristeza de que é o fim. O que será agora? Não. Ela é uma tristeza da perda. Ela é uma tristeza da separação momentânea. Mas há uma esperança. A nossa tristeza, ela é regada de uma esperança. Aleluias! Observe isso, irmãos. Fique triste, mas eu tenho certeza que, mesmo triste, você vai conseguir sorrir. Mesmo chorando, você vai conseguir dar glória a Deus. Mesmo em dor, você vai poder dizer: há esperança, aleluias. É só um até breve. É só um até logo, é só até daqui a pouco nós estaremos juntos. Por que Paulo está dizendo isso, irmãos? Porque os demais que ele está dizendo aqui são os pagãos. Os demais que ele está dizendo aqui, amados, são as pessoas que não têm a fé em Cristo, que não têm a revelação das Escrituras, que não têm o conhecimento da palavra. Os cristãos que têm esperança na vida eterna não lamentam como aqueles que não conhecem a Deus. O nosso lamento é regado com esperança. O nosso choro, nós mesmos enxugamos e dizemos: eu sei, nós ainda vamos nos encontrar na glória. Aleluias! Há uma esperança dentro de nós. Olha que coisa interessante, preste atenção aqui, porque há muitas pessoas que cometem um erro aqui. Paulo emprega aqui a palavra, em algumas traduções, nas traduções assim mais clássicas, ele emprega a palavra dormem. E no original realmente é os que dormem. Ele usa aqui essa palavra dormem. A palavra dormir é, na verdade, meus irmãos, é algo muito comum que você vai encontrar tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Dormir aqui não é um estado. Preste atenção. Tem gente que pensa assim: ele agora está dormindo, né? Ele está dormindo. Não. Se você analisar no original, o que Paulo está usando é um eufemismo. Sabe o que é um eufemismo? É quando você usa uma palavra mais branda, você usa uma palavra para poder tornar a coisa menos dolorosa, menos difícil. É como que você pegar um remédio amargo, e logo que a pessoa toma um remédio amargo, você dá ela uma colherzinha de café de mel. Você quer abrandar o amargo. O que Paulo está usando aqui é apenas, ele está usando aqui um eufemismo. Ele está usando a palavra dormir, substituindo a palavra morte. Mas não é que a pessoa agora está dormindo, né? Como algumas pessoas pensam e até ensinam. Não. De maneira nenhuma, não está se dizendo, pelo menos nesse texto, no seu original, algo como que fosse o estado em que os que morreram se encontram. Não, Paulo está apenas tentando consolar, abrandar o coração dos irmãos em Tessalônica. E isso era muito comum, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Paulo apenas está descrevendo aqui os mortos do ponto de vista dos seus leitores. Quando a gente, irmãos, olhamos a preocupação de Paulo, nós vamos entender o seu escrito. Qual é a preocupação de Paulo? A preocupação de Paulo é que os cristãos em Tessalônica entrassem em um estado de luto como os demais, ficassem enlutados como os demais, sem esperança. Sem esperança. Nós cristãos, irmãos, temos que entender que há esperança para nós com respeito à vida eterna. E quem nos assegurou a respeito da vida eterna foi o próprio Jesus Cristo. O que Paulo está preocupado aqui é que esses irmãos, como os demais que não têm esperança,
se mergulhe numa dor profunda de luto e que eles esqueçam, através da sua dor, ei, peraí, não acabou, não é o fim, a morte já foi vencida. Para nós cristãos, nós que cremos no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, sabemos que o que nos espera após a morte é a vida eterna. A vida eterna. E olha que coisa maravilhosa, Jesus fala lá em João capítulo 6, versículo 47, na verdade, vos digo, que aquele que crê em mim, tem a vida eterna. Que esperança é essa, irmãos? A morte não pode nos impedir de entrar na vida eterna. A morte não é o fim, a morte não acaba conosco, pelo contrário, Jesus está dizendo aqui, olha, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Você crê em Jesus? Então você tem a vida eterna. Nós estamos falando de vida eterna. Aleluias. Olha em João 5:24, Jesus diz assim, em verdade eu vos digo, aquele que ouve as minhas palavras, crê no que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aleluias! Irmãos, olha que coisa tremenda! Quando nós temos o conhecimento, quando nós temos a revelação dessas grandezas, nosso luto não é como os demais. Porque nós somos imbuídos de uma esperança, revestidos de uma esperança, esperança essa que é baseada nas promessas de Jesus, nas afirmações de Jesus. Ele está dizendo, olha, tem a vida eterna. Eu acho tremenda essa expressão, porque ele não está colocando nenhuma condicional para eu ter a vida eterna, a partir do momento que eu creio nele. Se eu fui bonzinho, se eu fiz aquilo, se eu deixei de fazer. A única coisa que ele está dizendo, você crê em mim, você ouve as minhas palavras, você crê nas minhas palavras, você crê em mim. Todo aquele que crê em mim tem a vida eterna. Aleluias! Tem a vida eterna. Não entra em condenação, passou da morte para a vida. A verdadeira vida do cristão, irmãos, começa após a morte. A verdadeira vida, a vida eterna. Paulo, escrevendo a sua epístola a Tito, ele diz lá no capítulo 1, versículo 2, em esperança da vida eterna, a qual Deus, aleluias, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos e dos séculos. Por que nós temos esperança? Porque o Deus que não pode mentir, prometeu para nós a vida eterna, antes dos tempos dos séculos. Aleluias! E o evangelista João, na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 25, diz, e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Então, a primeira palavra que consola o coração do verdadeiro cristão diante da morte, da realidade da morte, é a esperança. A esperança de que tem uma vida eterna prometida para cada um de nós. E Paulo, para poder tornar isso mais claro e evidente, ele fala assim no versículo 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também devemos crer, aleluias, que Deus, por meio de Jesus, vai trazer juntamente com Ele os que já faleceram, ou os que já dormem. Que coisa maravilhosa, irmão, não precisa nem explicar uma coisa dessa. Está tão patente,
tão nu diante dos nossos olhos. Se você crê que Jesus morreu e ressuscitou, aleluias, eu creio. Se você crê, todo cristão crê. Isso é uma doutrina que todos nós cremos. Eu creio na ressurreição. Eu creio na morte e ressurreição de Jesus. Então Paulo está dizendo, se você crê na morte e ressurreição de Jesus, você deve crer também que Deus, por meio desse Jesus que ressuscitou, vai trazer juntamente com ele os que já faleceram ou os que dormem. Então a segunda palavra, irmãos, que Paulo está dizendo, consolai uns aos outros com essas palavras, é a certeza da ressurreição dos mortos. Aleluias! Os mortos em Cristo ressuscitarão. Os mortos em Cristo voltarão a viver. E é uma vida eterna. E voltarão a viver em um corpo glorificado, onde o mortal se revestirá de imortalidade e o corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Aleluias! Paulo está afirmando isso no versículo 15, ele diz, eu estou afirmando como palavra do Senhor. Não é uma invenção humana, é uma promessa de Deus, é palavra de Deus. A ressurreição, irmãos, é uma das doutrinas mais lindas do cristianismo, e nós que cremos que Jesus morreu e ressuscitou, devemos crer também que os nossos irmãos que já dormem, todos aqueles que já faleceram, morreram em Cristo, ressuscitarão. Então é um até breve mesmo? É até um daqui a pouco? E isso, meus irmãos, não é invenção, isso é palavra de Deus. Aleluias! Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Aleluias! Todos nós vamos rir da morte. Todos nós vamos gargalhar diante desse último inimigo. E nós vamos poder bradar como Paulo. E eu já brado desde então. E você pode bradar desde então. Ó morte, aonde está a tua vitória? Ó morte, aonde está o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. O que é que nos garante essa doutrina? Essa doutrina da ressurreição, meus irmãos, se baseia no fato de que Cristo ressuscitou. Cristo é as primícias dos que dormem. Aleluias! Ele ressuscitou. E se Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos com Ele. 2 Coríntios 4,14, sabemos que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Paulo, irmãos, tinha tanta certeza da ressurreição, que quando a igreja temia os perigos que Paulo sofria, as perseguições, as ameaças de morte, olha como que Paulo consolava os irmãos. Olha o que ele diz aqui, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus, e nos apresentará convosco. Incrível que ontem eu estava assistindo com Paula o filme Ressurreição. Irmãos, é muito tremendo, né? Se você não assistiu, assiste esse filme, Ressurreição. É muito maravilhoso, porque quando o soldado romano pega uma Maria Madalena,
e ameaça crucificá-la, ameaça matá-la, se ela não contar onde eles esconderam, dentro da mentira que os religiosos na época espalharam, subornando soldados, e que infelizmente muitos acreditam até hoje, que os discípulos roubaram o corpo de Jesus e inventaram essa história de ressurreição. E ele ameaçando matá-la, crucificá-la, ele então fala com ela: agora, se você me contar, eu vou deixar você ir livre. Ela deu um sorriso em lágrimas e disse para ele assim: eu já sou livre. Eu já sou livre. Oh, aleluia. Nem diante da ameaça de morte, aquela mulher se exasperou e desesperou. Ela afirmou a ressurreição do Senhor, ela afirmou a sua fé, ela afirmou o Evangelho, ela afirmou o que é inegável: Ele vive. Aleluias! E se Ele vive, nós viveremos, irmãos. Aleluias! João capítulo 6, versículo 44 diz assim: ninguém pode vir a mim, olha o que Jesus fala aqui, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Eu o ressuscitarei no último dia. Aleluias! Paulo está dizendo para os irmãos em Tessalônica: se consolem com essas palavras. Que palavra? A esperança de vida eterna. Você vai ressuscitar um dia. Nós vamos ressuscitar um dia. Os que dormem em Cristo ressuscitarão. E a promessa está aqui. Jesus está dizendo: eu ressuscitarei no último dia. João 6,40 diz: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Que último dia é esse, irmãos? É o dia da vinda do Senhor, é o dia da parousia. Essa palavra parousia, que o apóstolo Paulo usa aqui no versículo 15, do texto que nós estamos lendo: afirmamos pela palavra do Senhor que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, a parousia, essa palavra é uma palavra grega, que ela era usada sempre quando chegava uma pessoa de autoridade, um rei, um imperador. O imperador vai chegar aqui no Brasil, o rei vai chegar aqui no Brasil. Então os arautos proclamavam dizendo que era a parousia. Está vindo para a nossa comunidade, está vindo para a nossa cidade, está vindo para o nosso país uma autoridade. O rei está vindo. Paulo emprega justamente essa palavra, parousia. A vinda do rei Jesus, do rei dos reis, do Senhor dos senhores. Aleluias! E essa vinda, irmãos, essa parousia é o último dia. É o dia da vinda do Senhor. Irmãos, vai ser lindo ver Jesus, maravilhoso. Mas como vai ser maravilhoso ver com Jesus todos os nossos irmãos. Como já cantou o pessoal do Logos, né? Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, voltará enfim. Por isso eu canto glórias. Aí tem a segunda estrofe, né, varão? Que ele diz: ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor. E com ele vem os nossos irmãos juntos. Ah, irmãos, é a parousia. Nesse versículo,
ele continua dizendo assim: a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Eles vão ressuscitar, vão vir com o Senhor nas nuvens, e nós seremos os vivos, os que estiverem vivos, seremos arrebatados, seremos abduzidos, transladados, transformados, num piscar de olhos, nós receberemos um corpo glorificado. Meu Deus, isso é muito maravilhoso, irmãos. E o que é lindo, que é a próxima palavra que eu quero dizer aqui para você, então é esperança, ressurreição, e aí, irmãos, a palavra seremos arrebatados. Arrebatamento. Arrebatamento. Meu Deus, que dia glorioso vai ser este. O dia em que nós seremos tomados para nos encontrarmos com o Senhor nos ares. Isso é muito maravilhoso. Eu creio que vai ser muito maravilhoso. Como é que nós vamos descrever isso aqui? Como que nós podemos descrever isso, irmão? Todo olho o verá, toda língua confessará, todo joelho se dobrará. E nós, irmãos, estaremos com Ele para sempre. Para sempre. Se a morte, fruto do pecado, consequência do pecado, procurava nos separar eternamente de Deus, porque a morte física é apenas um símbolo da morte espiritual. Se a morte procurava nos separar, porque o salário do pecado é a morte, a causa da morte é o pecado. E o pecado nos separa de Deus. Morrer em pecado, morrer fora de Cristo, morrer sem redenção, sem remissão de pecado, sem crer em Cristo, é continuar eternamente separado de Deus. Mas morrer em Cristo é estar para sempre com Ele. Por isso que Paulo diz assim: o viver para mim é lucro. O viver para mim é Cristo. Mas o morrer para mim é lucro. Eu prefiro estar com Cristo. Aleluias. Meu irmão, por que temer a morte? Por que ficar apavorado diante da morte? Viver é Cristo. E o morrer, eu estou no lucro. Ah, pastor, mas o que dói é a gente que fica. Os que ficam, vai sentir. Dói. Choramos, ficamos em luto. Mas não sem esperança, cheios de esperança. Nosso luto não é e não pode ser e jamais será como os demais que não têm esperança. Nós sabemos, a ressurreição é uma promessa de Deus para nós. Nós ressuscitaremos e então nos encontraremos com Ele, seremos arrebatados para estarmos para sempre com Ele. Não haverá mais nada que possa nos separar dEle. Aleluias! Não haverá morte, não haverá choro, não haverá pranto, não haverá ranger de dente, porque o novo céu chegou, a nova terra chegou, a nova Jerusalém chegou para aqueles que estão em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, ele disse assim: se a nossa vida, irmãos, se resumisse a este mundo, nós seríamos os mais miseráveis dos homens. Mas glória a Deus, graças a Deus por Jesus Cristo, que nos dá a vitória. Porque, irmãos, a morte foi vencida. Aleluias. E nós temos vida eterna. Nós temos a salvação em Cristo, não por nossos méritos, mas pelo seu grande amor com que Ele nos amou e pelo sangue derramado e vertido na cruz. Nós seremos arrebatados. E há uma palavra aqui no versículo 16 que diz assim: o Senhor descerá do céu com grande brado.
Alguns teólogos dizem que esse brado é exatamente chamando os mortos à vida. O grito triunfante de Jesus, porque Ele pode dar vida, porque Ele é a vida. Chamando os mortos em Cristo para a ressurreição, com grande brado. Aleluias. E os que morreram em Cristo, então, ressuscitarão. Ele nos deixou o exemplo no capítulo 11, quando ele gritou: Lázaro, venha para fora. Ainda a ressurreição de Lázaro não é essa ressurreição, mas para mostrar que ele, Jesus, tem poder sobre a morte. Ele tem poder sobre a morte. E é com grande brado que ele descerá do céu para trazer com ele os que morrem e os que dormem em Cristo. E os vivos serão transformados. Então, meus irmãos, Paulo faz aqui um apelo e eu quero reverberar o apelo de Paulo. Nesses tempos difíceis, um irmão me mandou uma mensagem me perguntando: pastor, o que está acontecendo? O Senhor, por acaso, está recolhendo a igreja dele dessa forma? Tantos pastores, líderes, irmãos em Cristo, homens, mulheres cheios do Espírito Santo morrendo por essa doença. O que está acontecendo? Irmãos, eu quero reverberar o apelo de Paulo. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Nós vamos tomar a ceia. E uma das coisas lindas que Paulo fala em Coríntios, capítulo 11, quando ele dá orientação à igreja de Corinto sobre a ceia, é essa: todas as vezes, irmãos, que comerem do pão e beberem do cálice, anunciai a morte do Senhor. Mas o texto não para aí. Tem uma vírgula. Até que ele venha. Aleluia! Até que ele venha. Porque ele ressuscitou. Aleluias! Por isso eu fiz questão nessa manhã de ceia compartilhar com você. Porque diante da realidade da morte, nós já triunfamos sobre ela. Diante da realidade da morte, nós já estamos, como diz Paulo na sua carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 6, Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo. Aleluias! Anunciai a morte do Senhor até que Ele venha, porque quando Ele instituiu a ceia, Ele nos fez uma promessa: não mais beberei com vocês do suco, do fruto da videira, até aquele dia nas bodas com meu Pai. Então, ou seja, nós vamos estar vivos com Ele. E Paulo, então, dizendo aos Efésios, ele afirma: Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar com Ele nos lugares celestiais. A morte já não tem poder sobre mim. A morte já não tem poder sobre os servos e as servas de Deus, sobre a igreja de Deus, porque o cabeça dessa igreja já esmagou esse inimigo debaixo dos seus pés. Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque, meus irmãos, nós temos esperança de vida eterna. Reverbera o apelo de Paulo: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Dá para a gente cantar esse louvor bonito aqui, Ralf, que vocês cantaram aqui, né? Aleluias. Esse segundo aí, porque Ele vive, né? Nós vamos tomar a ceia, irmãos. Aleluias. Nós temos lutos, nós choramos, nós entristecemos, porém o nosso luto, a nossa dor e a nossa tristeza não são como os demais que não têm esperança. Aleluias, nós temos esperança, pastor Elias.
Aleluia, nós temos esperança, porque nós cremos na ressurreição, né, Michele? Nós cremos, Fatinha, na ressurreição. Nós cremos que o nosso Jesus é ressurreto. Aleluia, glória a Deus.